Tudo muda quando você decide começar o seu dia na presença de Deus. Não é só uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Hoje eu quero que você comece este dia com uma declaração firme, clara e consciente. Hoje eu coloco Deus em primeiro lugar. Tudo o resto vem depois. Se você concorda com isso, não deixa para depois. Escreve agora nos comentários. Hoje coloco Deus em primeiro lugar. Escreve como uma confissão de fé, como um ato espiritual, como uma bandeira que você ergue de dentro para fora. Porque colocar Deus em primeiro lugar não é uma sugestão simpática, não é uma frase motivacional bonita para colocar em status. É uma decisão radical, uma decisão que muda tudo, absolutamente tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está dando a Ele o lugar que sempre foi dele na sua vida. É como dizer: Senhor, antes do trabalho, antes das notícias, antes do celular, antes das obrigações, eu te coloco no centro. E se você chegou até esta parte do vídeo, isso não é coincidência. É porque Deus está despertando algo dentro de você. Uma fome que nada neste mundo consegue saciar. Uma sede que nenhum sucesso, nenhuma pessoa, nenhum dinheiro consegue preencher. Uma necessidade de paz que só a presença dele pode trazer. Por isso, antes de continuar, faz mais uma coisa. Deixa um comentário curto, nem que seja só um amém ou eu creio. Não é pelo canal, é por você. É um ato simbólico de fé, um amém silencioso, uma forma de dizer: essa palavra é para mim. É disso que a minha alma precisa. Muita gente vive cada dia sem direção. Acorda no susto, levanta no automático. Pega o celular antes de falar com Deus, checa mensagens, notificações, problemas. Mas não checa o próprio coração. Levantam da cama, mas por dentro continuam dormindo. E assim, o dia vira só mais um, a vida vira só um ciclo repetitivo, sem sentido espiritual. Mas você está fazendo algo diferente hoje. Você parou. Você está tirando um tempo para orar. Você está fazendo uma pausa sagrada. Você está reconhecendo que a primeira coisa do dia não é o problema, não é o relógio, não é o estresse. A primeira coisa é Deus. E quando Deus vem em primeiro lugar, o resto começa a se encaixar. Quando Ele é o começo, não há final que te destrua. Quando Ele é o teu guia, o caminho pode até parecer confuso, mas você sabe que não está andando sozinho. Então não saia desse vídeo sem declarar isso com fé. Hoje eu coloco Deus em primeiro lugar. Ele é a minha paz, o meu guia e a minha força. Escreve isso nos comentários. Seu comentário pode ser exatamente o que Deus vai usar para falar com alguém que também está lendo. Alguém que está perdido, cansado, confuso, precisando ver que não está sozinho. Este lugar aqui não é só um canal. É como um altar digital, uma comunidade de fé. Um espaço onde cada palavra comentada se torna uma oração que sobe ao céu. E se você ainda não fez isso, deixa o seu like como um símbolo de concordância. Toda vez que você curte um vídeo assim, o YouTube mostra essa oração para mais pessoas. E isso importa, porque existem muitas almas precisando ouvir exatamente essa verdade hoje. Comece o seu dia com Deus em primeiro lugar. Agora respira fundo. Se puder, feche os olhos por um instante e diga do seu jeito, em silêncio ou em voz alta: Senhor, hoje eu te coloco em primeiro lugar. Eu te entrego a minha agenda, as minhas tarefas, as minhas batalhas e a minha alma. Que este dia comece em ti. Porque tudo começa com uma decisão. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, a sua alma se alinha com o céu. E quando isso acontece, tudo muda. Colocar Deus em primeiro lugar não é um detalhe da sua rotina espiritual. Não é só ser crente, ser religioso ou ser certinho. É questão de sobrevivência espiritual. É como respirar antes de correr. Como ajustar a bússola antes de começar a viagem. É dizer, antes de enfrentar o dia, eu preciso estar alinhado com o céu. A gente vive em um mundo que grita o tempo todo. Corre, produz mais, mostra resultado, prova seu valor. Mas Deus não grita. Deus sussurra. E você só consegue ouvir o sussurro dele quando ele é a primeira voz do seu dia. O problema é que muita gente está exausta, não só pelo que faz, mas por como faz. Faz tudo sem Deus.
Vai trabalhar sem orar. Conversa com a família sem pedir sabedoria. Entra em batalha sem antes buscar força no secreto. E depois não entende por que está tão desgastado, frustrado, sem paz. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o cansaço passa a ter propósito. A luta passa a ter lição. A batalha passa a ter um fim com vitória. Não é que os problemas desaparecem, é que você começa a enfrentá-los de outro lugar, da fé e não do medo, da confiança e não da ansiedade, da paz e não do desespero. E tem uma chave espiritual aqui. O urgente nunca deve assumir o lugar do importante. E o mais importante de tudo é Deus. Porque quando Ele é o início, o final não assusta. Quando Ele é o centro, o caos não domina. Quando Ele é a voz principal, o barulho perde força. Quando Ele vem primeiro, tudo encontra o seu lugar. Quando Deus governa, o medo não governa mais você. Por isso, hoje, do jeito que você está, repete dentro de você: Deus, hoje eu te dou o primeiro lugar. Guia minha alma. Organiza o meu dia. Se colocar Deus em primeiro lugar é a decisão, a palavra é o mapa que te guia pelo caminho. E Jesus começa revelando o segredo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Não é uma frase bonita, é um princípio espiritual. Deus está dizendo: se eu for o início, eu também serei a resposta. Se você me coloca no começo, eu coloco ordem no resto. Depois a Bíblia continua como se respondesse o nosso coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Isso significa que você não precisa entender tudo para continuar. Você só precisa confiar, porque Deus não só vê o caminho, Ele endireita o caminho. E quando o medo quiser controlar seu dia, quando a ansiedade tentar comandar o seu coração, lembre-se deste convite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5. Deus não está pedindo explicações, Ele está pedindo entrega, porque quem entrega descansa, e quem descansa vence. Então vem a declaração que muda casas, gerações e destinos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Essa não é só uma frase de fé, é uma chave, uma bandeira levantada no mundo espiritual. Uma decisão que não depende do humor, da emoção ou da fase da vida. Começa contigo, continua em Deus e alcança a tua casa. Por isso hoje não importa de onde você veio, o que você enfrentou ou o quanto você se sentiu longe. Este é o dia, este é o recomeço. Este é o momento de colocar Deus primeiro. E declare com autoridade agora mesmo: Senhor, eu te coloco em primeiro lugar. Guia meus passos, organiza meu dia, reina sobre mim. Senhor, neste momento eu paro. Eu silencio a pressa, silencio o medo, silencio o barulho do mundo. E com o coração aberto eu oro. Pai, eu te coloco em primeiro lugar, antes das minhas decisões, antes dos meus compromissos, antes dos meus problemas. Eu te entrego o meu dia, o meu caminho, as minhas lutas e o que eu não consigo controlar. Tira dos meus ombros o peso que não é meu. Fecha portas que não são para mim e abre as que abençoaste. Ajusta minha visão. Alinha minha alma. Que cada passo que eu der seja guiado pelo teu Espírito. Hoje, eu escolho confiar. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu caminho. Mesmo com medo, eu avanço. Porque tu estás comigo. Senhor, entra nos lugares que eu não alcanço. Vai onde a minha força não chega. Age onde eu não posso. Porque quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, o inimigo perde terreno. A ansiedade perde força e o impossível começa a se mover. Guia-me, fortalece-me, sustenta-me, porque sem ti eu posso até continuar, mas não tenho direção. Com o Senhor eu continuo e tenho destino. Agora respire fundo. Você não está apenas terminando um vídeo.
Você acabou de iniciar um novo começo, porque tudo muda quando Deus vem primeiro. Muda o olhar, muda o fardo, muda o caminho, muda o coração. E se esta palavra tocou a sua alma, declare nos comentários: Deus em primeiro lugar hoje e sempre. Não é só uma frase, é um pacto espiritual, é um posicionamento, é uma chave no mundo invisível. Enquanto você escreve, Deus fortalece. Enquanto você declara, Deus estabelece. Enquanto você crê, Deus começa a agir. E antes de sair, faça 3 coisas como ato de fé. Curta o vídeo, como um amém silencioso. 2. Comente, para selar o pacto. 3. Compartilhe com alguém, pode ser a semente que Deus vai usar. Se quiser continuar caminhando com Deus todos os dias, se inscreva e volte amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã Deus continua. Amanhã recomeça tudo, com Ele em primeiro lugar. Que o Senhor te cubra, que o Espírito te guie, que a paz te acompanhe e que a presença de Deus seja o início e o fim de tudo. Em nome de Jesus, amém.